lição de hoje. E vamos lá, quem é que vai tocar? Você? Eu. Bom, então, esse documento é o estágio do movimento da crosta, o período carbonífero das florestas de fetos, a idade das rãs. Nós vamos nos lembrar muito, de novo, das nossas aulas de química, de física e de biologia. Muito bem. O surgimento dos peixes durante o período precedente marca o ápice da evolução da vida marinha. Desse ponto em diante, a evolução da vida terrestre torna-se cada vez mais importante. E esse período é aberto com o cenário quase que idealmente montado para o surgimento dos primeiros animais terrestres. Há 220 milhões de anos, uma grande parte das áreas das terras continentais, incluindo a maior parte da América do Norte, estava sobre as águas. A terra estava repleta de uma vegetação luxuriante. Essa foi realmente a idade dos fetos. O dióxido de carbono ainda se fazia presente na atmosfera, mas em um grau decrescente. Então, esses documentos anteriores, eles vêm falando de como surgiu o nosso planeta e como que surgiu a vida no nosso planeta, de que maneira foi colocado. Então, aqui nós já estamos num estágio bastante avançado, né? Porque a vida começou a ser implantada no planeta há 450 milhões de anos. Nós estamos falando aqui de 220 milhões de anos atrás, então já tinha passado aqui 230 milhões do início da implantação da vida. A gente pode falar, né? Idade dos fetos, isso tem a ver com o mundo animal? E por que fetos? Você acabou de lembrar que tinha 200 milhões de anos. Não, o fetos são tipo umas samambaias, A fetos é vegetal. É vegetal. A vegetação que é muito parecida com a samambaia que a gente conhece. É aquela ali. Tá, então é do mundo vegetal. Isso, ela é uma árvore bem antiga. Pré-histórica. 220 milhões de anos. Isso. Pouco depois, a parte central da América do Norte foi inundada, formando-se dois grandes mares interiores. Aqui também, no documento anterior, nós vimos que frequentemente a crosta terrestre ela emergia e submergia mais ou menos a cada 10 milhões de anos. Tinha um movimento aí de sobe e desce, né? Então, de alagamento, nesse período aqui, de dilúvio. Nesse período aqui, então, a América do Norte foi inundada. E aí, dois grandes mares interiores. Isso, os planaltos, ao longo das costas do Atlântico e do Pacífico, situavam-se pouco além das linhas costeiras atuais. Esses dois mares, então, tiveram as suas águas unidas, e as diferentes formas de vida ali existentes puderam mesclar-se entre si, e a união dessas faunas marinhas deu início ao rápido declínio mundial da vida marinha e à abertura do período subsequente de vida terrestre. Há 210 milhões de anos, os mares árticos, eles pulam 10 milhões de anos sim. Os mares árticos de águas quentes cobriram a maior parte da América do Norte e Europa. Agora é a América que está... de novo, né? Cobriram de novo a América do Norte, porque já tinha sido inundada lá. As águas polares do sul inundaram a América do Sul e a Austrália, ao passo que a África, tanto quanto a Ásia, encontravam-se grandemente elevadas. Quando os mares atingiram seu nível mais alto, um novo desenvolvimento evolucionário subitamente aconteceu. Essa é uma coisa interessante. Sempre que o livro usa esse termo subitamente ou súbito, você vê que ele está em itálico, né? E porque teve a mão de Deus ou do Criador fazendo acontecer alguma coisa. Esse subitamente pressupõe o dedinho mágico de Deus em algum lugar. Tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Essa movimentação para cima e para baixo dos continentes, da parte de terra, não implicava aumento ou diminuição de volume das águas. Elas apenas se locomoviam de um lugar para outro. Isso.
A massa Como resultado desse movimento. É porque ainda estava muito instável a crosta terrestre e a formação do núcleo terrestre ainda estava se ajustando, mas não havia aumento de tamanho, era tudo a mesma coisa. O volume de águas era o mesmo. Era só que mudava de lugar. Só mudava de lugar. Perfeito. Eu estou com a... Desculpa que tem lente, que eu esqueci meu outro óculos. Esse tem lente para conseguir ler. Certo. Abruptamente, os primeiros animais terrestres surgiram. Numerosas espécies desses animais tornaram-se capazes de viver na terra e na água. Esses anfíbios respiravam o ar e desenvolveram-se dos artrópodes, cujas bexigas natatórias transformaram-se em pulmões. Das águas salgadas dos mares, os caramujos, os escorpiões e as rãs arrastaram-se para a terra. Hoje, as rãs ainda põem os seus ovos na água e a sua cria ainda tem no início a forma de pequenos peixes, os girinos. Esse período, bem que poderia ser conhecido como a Idade das Rãs. Só para um parêntese aqui, a rã é onde surgiu a primeira possibilidade de evolução do animal para chegar no homem. Né? Então, assim, nosso ancestral mais longínquo seria a rã. Lógico que depois evoluiu até chegar nos símios, aquele negócio todo. Mas o mais antigo, né? Mas nós descendemos das rãs, então? Desde o comecinho. Desde o comecinho. Nós descendemos da primeira amebinha lá. Na verdade, somos originários das amebas. Então, aí é a teoria da evolução propriamente dita, não é da criação. Não. Então, daí eu coloquei... Sim, mas a criação, a rã foi criada por alguém, as amebas foram criadas por alguém. Na realidade, foram os portadores da vida que trouxeram. Isso. Então, fizeram criacionismo é e uma evolucionismo. criação. Agora, é uma criação evolucionista. Ela evolui. Então, ali, esse desenho a gente estuda na escola, né? Que daí a rã põe o ovo, daí né, a rã ali, ela tem a fêmea e o macho. Então, daí tem os óvulos, os espermatozoides ali, e vai crescendo, né? Na água, tá? Daí vai se transformando em girino, vai sofrendo a metamorfose, e depois ela sai da água e vai para a terra. Ok. Ela ainda tem esse ciclo, né? Atualmente, mas o que explica que atualmente ela não evolui para outras espécies, permanece como rã? Sim, mas ela Porque tem o subitamente. O subitamente. Isso é que faz a diferença. Então, quando, por exemplo, surgiu o primeiro casal de humanos, que veio de um símio, lá, uma tribo de símios, primatas, né? Eles falam lá, subitamente. Desse casal de símios nasceram 2 gêmeos. Esse subitamente também tem a ver com erraticamente, quer dizer, não alcançou todos de uma... aconteceu alguns apenas, algumas espécies. Você precisa de alguns elementos antecedentes para fazer a mutação de uma espécie para outra. Então, você tem que chegar num determinado nível de desenvolvimento para, a partir daí, Deus interferir e mudar o curso de uma espécie. Ele não muda de toda a espécie, porque os símios continuaram símios para sempre. Exatamente esse ponto que eu estou perguntando. Mas esse subitamente fez um casal de humanos ali. E o que é esse casal de humanos? Na verdade, teve uma modificação de corpo, não era muito acentuada, mas teve, né? O corpo já era um pouquinho diferente. Já era mais ereto. Mais eretos, o polegar já era um polegar de fechar com a mão, não era aquele polegar para trás. Uma série de coisas aí, umas coisinhas que mudaram, mas o mais importante de tudo foi a dotação da mente e a possibilidade dessa mente receber um espírito ajustador, receber o Pai, e aí desenvolver a alma, coisa que num símio não seria possível, né? Então, para o meu nível de curiosidade, eu imagino que a população de símios, da qual fazia parte Andam e Fonta, devia ser muito maior que 2. Sim. E isso aconteceu com 2. Então tem o subitamente e tem o erraticamente que diz respeito aos 2. Isso. Que evento patrocinou os 2? Isso. Que não patrocinou os demais. Isso, pois é.
Isso não está escrito, mas não, de mas qualquer assim modo, como você tem certo. É o subtamento que fala. alguns animais que conseguem se desenvolver mais do que outros, seja pela inteligência ou pela capacidade de adaptação, ou uma série de outras coisas. Então, esse casal de símios tinha uma formação física melhor do que a dos demais membros da tribo. E os pais Tinha um dele pouco já mais de tinham inteligência. também, já se diferenciavam um pouco dos irmãos deles. Os pais de Andão e Fonta. E Andão e Fonta foram uma evolução desses pais ainda, entendeu? Eles nasceram melhores ainda. Eles nasceram com uma capacidade maior na mente. Eles aprenderam a falar, eles tinham vocabulário, eles descobriram o fogo através do sílex, batendo as pedras. Então, eles eram diferenciados. Essa parte eu até consigo compreender, mas dá para imaginar que os pais só geraram esse casal ou Não, geraram vários, outros? geraram Isso aconteceu especificamente com esse casal. Aquele casal. Filhos, só que aconteceu com esse jeito. Aí, por ter acontecido especificamente com esse casal, não pode ser só genética, tem que ter alguma coisa a mais. É isso que eu estou querendo capturar. Agora, uma Certo. coisa interessante, que tem a ver com o que a gente está conversando não no documento, mas a gente estava assistindo outro dia academia, fazendo academia, e passou uma matéria dizendo que, se eu não me engano, é no Pará, tem um parque X lá, que eu não vou lembrar o nome, e que eles tem várias pessoas estudando de várias partes do mundo, algumas espécies de macacos de lá que estão construindo ferramentas através de pedra lascada. Então, eles estão na idade da pedra lascada, construindo ferramentas através de pedra lascada e, eventualmente, fazendo fogo. Que pode acontecer de novo, passado todas essas eras, um processo semelhante. Não sei. Não? Acho que não. Não. Mesmo que eles tenham que chegar nesse grau de evolução e seja específico de um grupo ou de alguns elementos do grupo? Bom, nós não sabemos, mas eu acho que não. Eu acho que a fase do subtamento já passou. Já acabou, Eu também acho que nós já temos acabou. um potencial para os 500 anos, né? Vamos chegar até lá, mas o subtamento deixou de existir. Eu acredito que seja gradativo agora. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, com relação ao que a gente estava conversando, é assim, as espécies continuam evoluindo. Esse macaco não vai se tornar homem, mas eles vão evoluindo, eles aprendem. Então, eu achei, dentro da categoria deles de símios, eles são mais evoluídos. Daí você traz um outro conceito. Isso pode ser um processo e não é um evento. O que aconteceu com o Andão e Fonta pode ter sido um processo. E a gente registra. O livro registrou o evento, mas se trata de um processo. E o que pode estar acontecendo nos dias atuais pode ser uma fase inicial de um processo, que pode, esse subitamente, acontecer em algum momento. Sim, não, ou é apenas uma opinião ou tem algum fundamento? Eu acho que não. Porque já terminou a fase. Já terminou subitamente. Porque daí quando é escolhido um grupo, né, para fazer povoar o planeta, daí os outros ficam... Mas qual é a lógica de ter terminado a fase do subtamento? Qual é a lógica, se nós estamos em processo evolutivo? Não, a lógica é que o homem, Agora nós estamos o por nós ser que mesmos. está em evolução somos nós, não precisa de outro. Já existe o ser em evolução para alcançar os propósitos. Os outros animais... Não. Eu li, vendo na internet algumas coisas que me deixou impressionado. Eu vi elefante fazendo pinturas. Sem montagem, sem nenhum tipo de armação. Eles conseguem aprender. Eles conseguem aprender. E fazendo coisas extraordinárias. O homem ensina eles a fazer muitas coisas. Eles são muito inteligentes. Mas dá para imaginar que eles estão em processo de evolução. Mas eles não vão chegar. Deles. Eu acho que eles não vão chegar a ter Até os 7, Isso. vão ficar no quinto. Vão ficar no quinto. Isso. É isso. Não vai receber ajustador de pensamento. Eu acho que Mas isso está textualmente dito no livro, ou é uma especulação? Os animais não recebem ajustador de pensamento. É. Ok? Vamos lá? Vamos. Quem está lendo? John. Logo depois, os insetos fizeram a sua primeira aparição. E juntamente com aranhas, escorpiões, baratas, grilos e gafanhotos, logo se espalharam pelos continentes do mundo. As libélulas mediam 75 centímetros de envergadura. Caramba. 1000 espécies de baratas desenvolveram-se. Ai, Senhor. E algumas cresceram até o comprimento de 10 centímetros. 2 grupos de equinodermos tornaram-se especialmente bem desenvolvidos e constituem, na realidade, os fósseis guias dessa época.
Os grandes tubarões, comedores de conchas, também atingiram um alto grau de evolução e por mais de 5 milhões de anos predominaram nos oceanos. O clima era ainda suave e regular. A vida marinha pouco mudou. Os peixes de água doce estavam desenvolvendo-se e os trilobitas encontravam-se muito perto da extinção. Os corais eram escassos e grande parte do calcário estava sendo elaborado pelos crinoides. Os melhores corais para a construção foram depositados os melhores calcários para a construção foram depositados durante essa época. Tudo se transforma, né? Esses aí são os crinoides, né? Que daí depois eles tiveram a sua... uns ficam fixos, né? E outros nada. As águas de muitos dos mares interiores eram tão pesadamente carregadas de cal e outros minerais que interferiram grandemente no progresso e no desenvolvimento de muitas espécies marinhas. Finalmente, os mares ficaram limpos por causa de um grande depósito de pedras minerais, contendo em alguns locais zinco e chumbo. Os depósitos desta primeira idade carbonífera têm uma espessura de 150 a 600 metros, consistindo em arenitos, xistos e calcário. Os estratos mais antigos trazem os fósseis de plantas e animais, tanto marinhos quanto terrestres, e junto uma grande quantidade de sedimentos de cascalho. Pequenas quantidades de carvão explorável são encontradas, eu acho, nesses estratos mais antigos. Tais depósitos em toda a Europa são bastante similares aos da América do Norte, que eles usam muito carvão mesmo lá, né? Mas para o final dessa época, as terras da América do Norte começaram a elevar-se. Houve uma curta interrupção e o mar voltou a cobrir cerca da metade de seus leitos anteriores. Essa foi uma inundação curta e a maior parte da terra logo veio para bem acima da água. A América do Sul ainda estava ligada à Europa por intermédio da África. Essa época testemunhou o começo dos Vosges. Eu vi a Vosges, parece que a pronúncia é Vosges, da Floresta Negra e dos Montes Urais. Cotos de outras montanhas mais antigas são encontrados em toda a Grã-Bretanha e na Europa. Acho que eu pus aí a figura dos Vosges agora. Vosges, cadeia das montanhas na França. Há 200 milhões, acho que é 200 milhões, né? Há 200 milhões de anos, os estágios realmente ativos do período carbonífero iniciaram-se. Durante 20 milhões de anos antes desse tempo, os primeiros depósitos de carvão estavam sendo precipitados, mas agora as atividades de formação de carvão em escala mais ampla estavam em processo. A duração real da época do depósito do carvão foi de um pouco mais de 25 milhões de anos, quer dizer, 25 milhões para depositar carvão. As terras estavam periodicamente indo para cima e para baixo, devido à mudança do nível do mar, ocasionada pelas atividades no fundo dos oceanos. Essa instabilidade na costa, o assentamento e elevação da terra, somada à proliferação da vegetação dos pântanos costeiros, contribuiu para a produção de extensos depósitos de carvão, que levaram esse período a ser conhecido como o Carbonífero, e o clima ainda era suave em todo o mundo. Ok. Só um instantinho aqui que eu vou ver uma possível correção. Como fala clima suave, quer dizer temperado? Clima de verão, clima de inverno? Não tinha, acho que, tantos terremotos e era um clima mais temperado, né? Mas tem a ver com temperatura. É temperatura, exatamente. O que acontece, meu irmão? Para variar, eu pus o número errado. Por isso que ninguém veio. Nossa, então a minha amiga deve estar lá. Ai, não consigo entrar. O número da sala Zoom? Uhum. Entendi. Que eu pus de memória. A memória não está tão boa assim. Acontece, depois dos 40 sempre acontece um surto.
5, 7,5, 8,4, 7,5, 8,9, 9. Você vai corrigir aí, então? Já corrigi. Pronto. Vamos continuar aqui ou não? Continuando. Uma coisa muito. Mandei de novo. Continuando. Não, já pode mudar. As camadas de carvão alternaram-se com as de xisto, rocha e conglomerados. Não estou vendo. Essas camadas de carvão na parte central e oriental dos Estados Unidos variam entre 12 e 15 metros de espessura. Muitos desses depósitos, porém, foram carreados durante as elevações subsequentes da Terra. Em algumas partes da América do Norte e da Europa, o substrato que possui carvão tem 5.500 metros de espessura. Nossa, é carvão, muito carvão, né? Por isso que é. A presença das... Pois é, mas é muito carvão, né? Tem bastante. A presença das raízes das árvores na medida em que eles cresciam na argila, que limita as camadas atuais de carvão, demonstra que o carvão foi formado exatamente onde agora ele é encontrado. O carvão preservado pela água e modificado pela pressão é o remanescente constituído dos restos da vegetação exuberante que crescia nos lamaçais e margens dos pântanos dessa idade longínqua. Então, quem não sabe o que é carvão é isso aí, ó, remanescente dos restos da vegetação. Camadas de turfa, remanescentes da vegetação do passado, teriam sido convertidas em um tipo de carvão. Boa noite. Boa noite. Aí, Terence. Tudo bem, Terence? Tudo bem. Pode continuar. Deixa eu ver. As camadas de carvão frequentemente... É isso? Estou aí? As camadas de carvão frequentemente contêm gás e petróleo. Isso. Camadas de turfa remanescentes da vegetação do passado teriam sido convertidas em um tipo de carvão, quando submetidas a uma pressão apropriada e ao calor. O antracito foi submetido a uma pressão e um calor maiores do que os outros carvões. Antracito. Então, lá, antracito, substantivo. Carvão mineral fóssil muito negro, compacto, rico em carbono e que queima sem chama e sem cheiro. Não sei isso. O antracito libera alta energia por quilo e queima limpidamente com pouca fuligem, o que o torna uma variedade de carvão mais procurada e dessa forma de valor mais alto. É também usado como um filtro médio. Legal, né? Não solta cheiro, né? Na América do Norte, os estratos carboníferos apresentam-se em diversas camadas, o que indica o número de vezes que a Terra afundou e de novo se elevou. Esse número é variável desde 10 no Illinois, aí está Illinois, mas se pronuncia Illinois, tá? Mas tudo bem. A 20 na Pensilvânia e desde 35 no Alabama a 75 no Canadá. Tanto os fósseis de água doce quanto os de água salgada são encontráveis nas camadas de carvão. Não sabia que tinha fóssil na camada de carvão. Durante toda essa época, as montanhas da América do Norte e América do Sul estavam em movimento. Tanto os Andes quanto as montanhas rochosas ancestrais do Sul elevavam-se. As grandes regiões de costas elevadas do Atlântico e do Pacífico começaram a afundar, tornando-se finalmente tão erodidas e submersas que as linhas da costa de ambos os oceanos afastaram-se até quase alcançarem a posição atual. Os depósitos dessa inundação têm uma imensa espessura média de 300 metros. Há 190 milhões de anos, testemunhou-se um alongamento para o oeste do Mar Carbonífero da América do Norte, sobre a região atual das Montanhas Rochosas, com uma saída para o Oceano Pacífico pelo norte da Califórnia. O carvão continuou a ser depositado em todas as Américas e Europa, camada sobre camada, à medida que as terras da costa elevavam-se e afundavam-se.
durante essas idades de oscilação da linha costeira dos mares. Há 180 milhões de anos, chegou-se perto do fim do período carbonífero, durante o qual o carvão se havia formado em todo o mundo. Na Europa, Índia, China, África do Norte e Américas. Ao final do período de formação do carvão, a parte da América do Norte situada a leste do Vale do Rio Mississippi elevou-se, e a maior parte dessa região permaneceu desde então acima do mar. Esse período de elevação da Terra marca o começo das montanhas atuais da América do Norte, tanto na região apalachiana quanto no oeste. Os vulcões estavam ativos no Alasca e na Califórnia, bem como nas regiões de formações montanhosas da Europa e da Ásia. A parte leste da América e a parte oeste da Europa estavam ligadas pelo... Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Igualmente. Tchau. Eu só não consegui ler pelo continente da Groenlândia. Então, os continentes ainda estavam ligados, assim, eles se afastavam um pouquinho, como viram ali, né? Por causa da formação do carvão ali, depois... Mas não tinham se separado. Então, ali, ó, era carbonífera, é uma montanha ali, ó, Euramérica, tava todo mundo junto ali, Índia, Antártida, Austrália, junto com a Índia lá embaixo, América do Sul ali, junto com a África, dá para ver? Quanto tempo isso? Para trás? Isso na era carbonífera, 210 milhões de anos. Isso. Eu também fiz esse mapa, só que eu fiz na era do Cretáceo. A elevação das terras começou a modificar o clima marinho das eras precedentes e substituí-lo por um começo de clima continental menos ameno e mais variável. As plantas desses tempos eram portadoras de esporos e o vento era capaz de disseminá-los em todas as direções. Os troncos das árvores carboníferas tinham, em geral, 2 metros de diâmetro e 35 metros de altura, quer dizer, bem pequenininho, né? Os fetos, não sei como modernos, são verdadeiras relíquias dessas idades passadas, aí, os relíquias. Em geral, essas foram épocas do desenvolvimento dos organismos de água doce. Pouca mudança ocorreu na vida marinha já existente, mas o destaque fundamental desse período foi o surgimento súbito das rãs e seus muitos primos. Os traços característicos da vida da Idade do Carvão foram os fetos e pelas rãs. Muito bem. Nós chegamos aqui no sexto. Sexto. Que ajuda aí? Sim. Ele é o último desse capítulo. É o último desse capítulo, desse documento. Esse documento. Então, o sexto é o estágio da transição climática, o período das plantas de sementes, a idade da atribulação biológica. Esse período marca o fim do desenvolvimento evolucionário essencial na vida marinha e a abertura do período de transição que levou às idades subsequentes dos animais terrestres. Essa foi uma idade de grande empobrecimento da vida. Milhares de espécies marinhas pereceram. E mal a vida se havia estabelecido na Terra. Foi uma época de atribulação biológica, a idade em que a vida quase desapareceu na face da Terra e da profundeza dos oceanos. Ao se aproximar o final da longa era da vida marinha, havia mais de 100 mil espécies de coisas vivas na Terra. E ao fim desse período de transição, menos de 500 haviam sobrevivido. Caramba, mas por que aconteceu isso? Não sei se eles vão contar o porquê desse... Não me lembro. Acho que não dá, sim. Bom, vamos lá. As peculiaridades desse novo cenário não se deviam tanto ao estranhamento da crosta da Terra, nem à longa ausência da atividade vulcânica, mas uma combinação inusitada de influências corriqueiras e pré-existentes, as diminuições dos mares e a crescente elevação de enormes massas de terra. O suave clima marinho das épocas anteriores estava desaparecendo, e o tipo mais rude de clima continental se desenvolvia rapidamente. Há 170 milhões de anos, grandes ajustamentos e mudanças evolucionárias estavam ocorrendo em toda a face da Terra.
As terras estavam elevando-se em todo o mundo, enquanto os leitos de oceano afundavam. Espinhaços montanhosos isolados surgiram. A parte leste da América do Norte estava bem em cima do mar. A parte oeste elevava-se lentamente. Os continentes estavam cobertos de lagos salgados, grandes e pequenos, e de numerosos mares interiores, ligados aos oceanos por estreitos. A espessura dos estratos desse período de transição varia entre 300 e 2.100 metros. A crosta da Terra sofreu dobras consideráveis durante essas elevações das terras. Esse foi um tempo de imersão continental, excetuando-se o desaparecimento de algumas pontes de terra, que incluem aquelas entre os continentes que há tanto tempo tinham estado ligados, como a América do Sul e a África, bem como a América do Norte e a Europa. Gradualmente, os lagos e mares internos estavam secando em todo o mundo. Montanhas isoladas e geleiras regionais começaram a surgir, especialmente no hemisfério sul, e em muitas regiões os depósitos glaciais dessas formações locais de geleiras podem ser encontrados, mesmo entre alguns dos depósitos mais superficiais e recentes de carbono. Dois fatores climáticos novos surgiram: a invasão glacial e a aridez. Muitas das regiões mais altas da Terra haviam se transformado em regiões áridas, estéreis. Agora mudou o clima, né? Pois é, Uma parte glacial e uma parte árida. Essa mudança foi em razão do surgimento de... Essa mudança... sim, foi em função da divisão dos continentes, né? Você vê que aí já estava se afastando a América do Norte da Europa, a América do Sul da África, e aí acho que estava secando tudo aqueles laguinhos que tinha no interior, então algumas regiões... Era na profundidade de no máximo 100 metros, 180 metros, que a luz do sol consegue chegar dentro do mar, que é onde propicia a vida. Então, se o mar já, com certeza, os oceanos estavam mais profundos e isso também extinguia A vida. Que nessa época era vida marítima só, lembra? Exato. Durante esses tempos de mudanças climáticas, grandes variações também ocorreram na vida vegetal terrestre. As plantas de sementes tiveram sua primeira aparição e proporcionaram um suprimento melhor de alimentos para a vida animal terrestre, subsequentemente em progresso. Os insetos passaram por uma mudança radical. Os estágios de repouso evoluíram até satisfazer as exigências da suspensão da animação durante o inverno e secas. Eu pus uma sementinha ali para a gente, para dar um exemplo, né? Semente da lentilha, olha que diferente, né? Entre os animais terrestres, as rãs alcançaram seu apogeu na idade precedente e rapidamente declinaram, mas sobreviveram por poderem viver longamente, até mesmo nas poças e nos açudes a ponto de secar naqueles tempos longínquos e extremamente difíceis. Durante essa idade de declínio na África, as rãs deram seu primeiro passo para evoluir, até se transformarem em répteis. E posto que as massas de terra permaneceram interligadas entre si, essa criatura pré-réptil, respiradora de ar, espalhou-se por todo o mundo. Nessa época, a atmosfera estava tão modificada que servia admiravelmente para sustentar a respiração animal. Foi pouco depois da chegada dessas rãs pré-répteis que a América do Norte ficou temporariamente isolada de comunicação cortada com a Europa, Ásia e América do Sul. Então, quem se espalhou muito foram as rãs. As rãs nessa época. Naquela época, o que tinha? Tinha rã, tinha os répteis, alguns tinha répteis. Barata. Isso. Tinha o que mais? As aranhas. As aranhas. Então, esse é o tipo de vida que existia. Isso. Mas por que a América do Norte ficou distanciada da América do Sul? Houve algum momento, alguma ruptura? Você viu ali o mapa? Eu vi a separação da Europa, da América do Norte, a África, da América do Sul. Isso. Mas as Américas, elas sofreram algum tipo de descontinuidade continental? Elas estavam um pouco mais acima, a América mas elas do eram Norte. juntas, elas eram não se separaram. Mas ali naquele mapa estava separado. Então houve uma separação. Eu não vi. Não, eu queria entender no último parágrafo, que dizia exatamente isso. Então veja, volta lá. O último parágrafo. Foi pouco depois da chegada dessas rãs que a América do Norte ficou temporariamente isolada
de comunicação cortada com a Europa, Ásia e América do Sul. também. Você viu com o mapa a América lá em cima? Mas a E América o que do está Sul me causando e Norte estranheza é a América do são Sul. duas. A América do Sul ficar separada? É. Se não, Não, tá mas sobrando. foi a América do Norte que ficou isolada só, de comunicação. Com a Europa, a Ásia e a América do Sul. Depois eu vou ver com calma. Vamos lá. Ué, mas se pulou. Olha elas aí. Acho que se pulou. Aí. Já vamos ver a figurinha. Bom. O esfriamento gradual das águas dos oceanos contribui muito para a destruição da vida oceânica. Então é aquele lance do sol mesmo, que não consegue chegar e resfria, porque lembra que em algum momento passado falava que precisava da luz do sol para que a vida naquela época se manifestasse. É. Os animais marinhos daquelas cidades se refugiaram-se temporariamente em três abrigos favoráveis: a atual região do Golfo do México, a Baía do Ganges, na Índia, e a Baía Siciliana, da Bacia do Mediterrâneo. Foi dessas três regiões que as novas espécies marinhas, nascidas da adversidade, mais tarde partiram para repovoar os mares. Há 160 milhões de anos, as terras estavam amplamente cobertas pela vegetação adaptada para sustentar a vida animal terrestre. A atmosfera havia atingido as condições ideais para a respiração animal. Assim, termina o período de redução da vida marinha e os tempos de povoação e a diversidade biológica que eliminaram todas as formas de vida, exceto aquelas que possuíam valor de sobrevivência e que, portanto, estavam qualificadas para funcionar como ancestrais da vida de desenvolvimento mais rápido e mais altamente diferenciadas das idades que se seguiriam na evolução planetária. Quer dizer, é uma evolução da resistência, né? Aquele que mais se adapta, que é mais forte, que é mais rápido. Dá a impressão que essas mudanças climáticas e geográficas todas aí não são objeto do acaso, né? Uhum. São alguma coisa. Nem objeto do homem, né? É claro que a gente faz um monte de porcaria, etc. Mas todo esse aquecimento global, tudo, eu acho que faz parte. A gente está ajudando bastante. Eu não sou a favor do Trump, pelo amor de Deus. A gente está ajudando bastante. Mas que isso acontece a cada 10 milhões de anos, muda tudo, e muda tudo, e muda tudo, não vai parar agora, né? Com curiosidade, qual é a conexão com o Trump? Eu não peguei. Porque o Trump não acredita no aquecimento global Sim. através das mãos do homem. Peguei. Mas dá a impressão que essa prova que foram submetidas todos esses animais aí, na verdade, o fato de 90% deles terem sido exterminados, a impressão é que é uma prova assim que teria tido uma ajuda súbita. Como assim? Eu não entendi. Que essa transformação, na realidade, foi meio... Essas mudanças que Foi teve de propósito. no planeta a cada 10 milhões de anos, que poderia ser Propositadas acidental, pelos- na verdade ele está sugerindo que pudesse ter sido Então, provocado. será que ainda estão sendo por causa... vamos supor que fossem os portadores da vida que fizessem. Porque eram os portadores da vida que podiam mexer no clima. Então, você está sugerindo que eles mexeram de propósito para a gente... É que parece ter sido tão bem feito, né? Isso, que é não. difícil acreditar no acaso nessa Sim, situação. eu concordo com você, mas então continua. Eles continuam atuando, será? Eu acredito que tenha sido um momento delicado na nossa evolução em que se precisasse, na verdade, realmente exterminar 90% que não prestava, né? E os 10%, os 5% seguintes aí, repovoar os oceanos. Não sei, não consigo afirmar que tenham sido eles. Não, porque continua acontecendo. No meu documento vai acontecer, no próximo vai acontecer, continua acontecendo. Essas direto. provas todas ao Esses longo da 10 evolução. milhões de anos continuam, entendeu? A cada 10 milhões de anos muda tudo. Novas provas, exatamente. novas adversidades para que o melhor seja extraído dali. Pode ser. Então, é uma prova de resistência. Sim, mas qual é o Nós fundamento? mesmos sofremos uma prova de resistência, né? Qual seria a lógica? Alguém criou tudo isso, nessa quantidade enorme. Alguém criou. E quem criou, o ser que criou tudo isso, não previu que poderia... Uma boa 90% da obra dele seria desperdiçada por fenômenos erráticos. Não, é que houve um propósito nesses 90%. Você tinha que ter 100%, né? Você tinha que ter 100%,
Para partir para uma Para favorecer o 10. Para favorecer o 10 ou o 5. Ou 5. Exato. Então, Ou seja, propósito disso. ele- Acho eu. Desde a concepção, desde a criação, ele já tinha um propósito sem extinto, segundo a tua lógica. Sim, mas eu acho Porque muitos foram extintos, né? Mas Mais- pré-concebido, não por força das eu mudanças. acho assim. Eles falam que é tudo se está previsto no projeto. Estava no projeto. No projeto. Existe agora conosco existe uma parcela a nossa, né? Uma Por enquanto, parcelinha no nossa. documento, nós estamos falando deles. É, Até aí, nós não dos entramos na animais, história. é. Estamos apenas sabendo o que eles fizeram. Não, existe. Sim, Para mim está no projeto. Sim, mas todo o tempo estava previsto isso. sim, é um desenvolvimento mais ou menos controlado, não é 100%. Então, assim, o desenvolvimento ele acontece de maneira natural e até acidental. Mas estava previsto que em algum momento haveria uma seleção. Sim. Mas não estava previsto de criar todas aquelas espécies. Elas surgiram naturalmente como um processo natural da evolução. Então, o filtro é que pode ter sido provocado. Mas não o nascimento espontâneo das coisas, eu acho também. Não, o nascimento espontâneo, o começo sim, mas Não, a evolução depois mas a não. evolução não, exatamente. Então, todos esses experimentos é original desse planeta. Não pode ter acontecido em outro, de sorte que já era um fenômeno conhecido. Em outro planeta é diferente. É semelhante. O É desenvolvimento semelhante, de vida, mas é diferente. O nosso planeta Mas- é jovem, pode ter acontecido em outro lugar e ele já Não. sabia disso tudo. no nosso é diferente porque é um planeta experiencial. Primeiro. Um decimal experiencial. Então, muitas circunstâncias da vida aqui não existem em outros planetas. Mas existem muitas semelhanças. Mas o desenvolvimento da vida em todos os planetas se dá mais ou menos dessa forma. O tipo de vida implantada é que se desenvolve de uma maneira diferente do que se desenvolveu aqui. Em cada planeta se desenvolve de uma forma. Eu acho que tem planetas que sempre vão ter espécies, vamos dizer, indesejadas, que surgem desse processo. E aí, em algum momento, acontece esse filtro, de alguma forma. Né? Mas nós não temos como afirmar isso. O livro não fala categoricamente. Isso é uma conjectura. Essa é uma conjectura. Sou eu Ok. que tô lendo? É. Sou, né? Então, deixa eu terminar. Deixa eu parar. Será que eu tô lendo? O término desse período de atribulação biológica, conhecido dos vossos estudantes como o Permiano, marca também o fim da longa era paleozoica, que abrange um quarto da história planetária, ou seja, 250 milhões de anos. O vasto berçário oceânico de vida durante havia servido ao seu propósito. Servido ao seu propósito. Durante as longas idades em que as terras ainda eram inadequadas para sustentar a vida, antes que a atmosfera contivesse oxigênio bastante para sustentar os animais terrestres superiores, o mar foi maternal e nutriu a vida primitiva do reino. Agora, a importância biológica do mar diminui progressivamente, enquanto o segundo estágio da evolução começa a desenvolver-se Nas terras. Muito bem. E assim, finish. É assim, Apresentado por um portador da vida de Nébadon, um daqueles que pertenceram ao corpo originalmente designado para Urântia. Então, quem apresentou esses documentos foram aqueles que transportaram e aqui iniciaram a vida. pode falar Inclusive- com propriedade. Inclusive aquelas espécies que deixou de existir nos 95%. Inclusive. Quer dizer, devia estar no projeto. Eu acredito que devia estar no projeto, né? Toda essa questão aí, para mim, né? Não sei. Perfeito, nós estamos Mas especulando. por que? Você acha que Eu imagino nunca assim, ó, deveria a vida- assumir? Eu estou Qual é o formando opinião projeto ainda, do não pai? tenho opinião formada. Qual é o projeto do pai? O pai criou vários mundos. Avô, tudo é perfeito. Os seres são perfeitos, tudo é perfeito, maravilhoso. Ele fez sim e apareceu tudo perfeito lá. O que somos nós? Somos um projeto evolutivo. Então, precisou, desde a primeira amebinha até quando a gente já finalizou, um projeto evolutivo. Então, evolução do planeta, evolução das espécies, evolução do homem, evolução do ser espiritual até chegar no pai. Aí eu fico imaginando assim, então esse é o projeto de evolução da qual a gente faz parte, tá? Eu imagino assim, um laboratório.
os portadores da vida, têm todas as ferramentas que eles podem usar com as espécies químicas, físicas que eles podem usar, né? E eles manipulam essas coisas e colocam aqui no planeta e esperam ver o que acontece. De tempos em tempos, precisa de uma melhora e vem subitamente e faz essa melhora. Então, subitamente é quando há interferência. Então, eles são meros exatamente. observadores, É isso. contempladores. Parabéns. É o que eu acho. Gostei da tua... Gostou da explicação do Sussu? Então tá bom. Ok. So, Então, eu Sussu, só estou com medo de uma coisa. sim, A gente já sabe que esses documentos são um pouco cansativo. cansativos e aborrecidos. Ah, mas eu gosto. Mas o Gustavo está dormindo aqui, coitado. Ah, não, mas ele está revendo Ele está sentindo. ele tá revendo a Ele história falou da que meu Terra. avô me pôs de castigo aqui para ficar vendo Não, ouvir tudo isso. ele paga o preço por ter vindo comigo, fica tranquilo. Não por ele, ainda que ele tenha meu respeito. Mas eu negociei com ele, vou levar ele na escola e vou buscar pelo menos uma semana. Ah, Tá bom. Porque não, eu ia falar assim. Fica você não tranquilo. eu faço coisa, esse sacrifício. Não, ele Isso foi veio ver negociado. como é que é o livro, mas o livro tem essa Taca de parte, pau, né? Marco Velho. Vamos. É tão interessante essa história. Né? Eu Não, eu gosto. gosto muito disso aqui, é pesado pra caramba. é chato. Olha, agora é terrestre. Isso, então a vida marinha, Vamos em frente. ela começa a diminuir conforme a gente acabou de ver no documento que a Lilian apresentou, né? E começam a haver novas modificações no planeta para que a vida terrestre, que já existia através da rã, através de alguns pequenos insetos e répteis, que ela e aí que a vida comece realmente a florescer aqui, a vida vegetal e a animal. Então, é isso que nós vamos falar. Então, a era de vida exclusivamente marinha terminou. A elevação das terras, o resfriamento da crosta e dos oceanos, a limitação dos mares e o aprofundamento consequente, junto com um grande aumento de terras na latitude norte, tudo isso conspirou grandemente para alterar o clima do mundo em todas as regiões mais afastadas da zona equatorial. A época do fechamento da era precedente, que foi o que a gente acabou de ver no documento 59, de fato foi a idade das rãs. Mas esses ancestrais dos vertebrados terrestres não predominavam mais, tendo sobrevivido em número bastante reduzidos. Pouquíssimos tipos sobreviveram às rigorosas provas do período precedente de tribulação biológica. Até mesmo as plantas portadoras de esporos estavam quase todas extintas. Então, a idade primitiva dos répteis. Répteis, um deles é o dinossauro. Os depósitos de erosão desse período foram, na sua maioria, de conglomerados, xisto e arenito. A Gipsita. e as camadas vermelhas em todas essas sedimentações, tanto na América quanto na Europa, indicam que o clima desses continentes era árido. Esses distritos áridos estavam submetidos à grande erosão das violentas cargas de água periódicas vindas dos planaltos da vizinhança. Poucos fósseis são encontrados nessas camadas, mas numerosas pegadas de répteis terrestres podem ser observadas no arenito. Em muitas regiões, os 300 metros de arenito vermelho depositado nesse período não contém fósseis. A vida dos animais terrestres era contínua apenas em certas partes da África. Então, aí começam os répteis. A espessura desses depósitos varia de 900 a 3.000 metros, chegando a 5.500 metros na costa do Pacífico. Posteriormente, a lava foi forçada por entre muitas dessas camadas. As paliçadas do rio Hudson formaram-se pela extrusão da lava de basalto entre as camadas de estratos triássicos. A ação vulcânica foi extensa em partes diferentes do mundo. Na Europa, especialmente na Alemanha e na Rússia, podem ser encontrados depósitos desse período. Na Inglaterra, o novo arenito vermelho pertence a essa época. O calcário ficou depositado nos Alpes do Sul em resultado de uma invasão marítima e pode ser agora visto nas peculiares paredes de calcário dolomítico nos picos e pilares daquelas regiões. Essa camada é encontrada em toda a África e Austrália.
O mármore de Carrara, que a gente usa hoje em dia, vem desse calcário modificado. Nada desse período será encontrado nas regiões sulinas da América do Sul. Então, por aqui nada. Pois essa parte do continente permaneceu imersa, apresentando por isso apenas um depósito marinho em continuidade com as épocas anteriores e posteriores. Será que o mármore que tem aqui nenhum é daqui? É tudo da Europa? Não, sim, Tem um pouco tem de bastante mármore, que vem da Europa, mas tem um mármore branco aqui no Paraná mesmo, em Brasília, que é muito bom, esqueci o nome dele. Aham. Mas é branco, né? Núria chama. Núria? É bem famoso aqui. Há 150 milhões de anos começaram os períodos primitivos da vida terrestre da história do mundo. 150 milhões de anos. Em geral, a vida não foi bem, mas foi melhor do que durante o fechamento extenuante e hostil da era da vida marinha. Então, lembra que no final, como o Milton estava falando, que estava morrendo todas as espécies. Se extinguiu, a maioria. Sobraram só 5 mil, não é isso? Então, agora começa a melhorar um pouquinho. Na abertura dessa era, as partes oriental e central da América do Norte, a metade norte da América do Sul, a maior parte da Europa e toda a Ásia estão bem acima do nível do mar. A América do Norte, pela primeira vez, encontra-se isolada geograficamente, mas não por muito tempo, pois a ponte de terra do Estreito de Bering emerge de novo, logo em seguida ligando o continente com a Ásia. É aquela ponte que liga o extremo leste dos Estados Unidos com... aliás, o extremo oeste dos Estados Unidos com a Ásia. E de tempos em tempos aquela ponte emerge e submerge. Então tem épocas que dá para andar em cima, milhões de anos, né? E épocas que o mar está coberto. Hoje em dia está coberto. Grandes depressões desenvolveram-se na América do Norte, paralelamente às costas do Atlântico e do Pacífico. A grande falha a leste de Connecticut apareceu um lago, afinal, afundando 3 quilômetros. Muitas dessas depressões norte-americanas foram mais tarde preenchidas por depósitos de erosão, como foram também muitas das bacias dos lagos de água doce e salgada das regiões montanhosas. Mais tarde, essas depressões preenchidas de terra elevaram-se grandemente pelos fluxos de lava ocorridos subterraneamente. As florestas petrificadas de muitas regiões pertencem a essa época. Nos Estados Unidos tem bastante, naquele parque Yellowstone, por exemplo. E no Rio Grande do Sul tem também. Tem. Floresta petrificada? Aham. Que legal. Nossa, eu tinha até foto, tirei até. A costa do Pacífico, usualmente acima da água, durante as submersões continentais, ficou abaixo, excetuando-se a parte sulina da Califórnia e uma grande ilha então existente, consistindo naquilo que é agora o Oceano Pacífico. Então, em uma grande ilha, então existente, consistindo naquilo que é agora o Oceano Pacífico. Então, aquela ilha era o tamanho do Oceano Pacífico? Não. Pera. Será que essa ilha aí não é a que chamam de Atlântida? O Oceano Pacífico. Será que não é aquela que... A Atlântida lá? Não, mas acho que ele está falando da costa do Estados Unidos. Ah, do Pacífico, né? Está falando do oceano inteiro. Eu não sei. Esse antigo mar da Califórnia era rico em vida marinha e estendia-se para o leste até ligar-se à velha bacia do mar na região do meio-oeste. Porque às vezes o português é meio triste, né? Há 140 milhões de anos, subitamente, ou seja, com o dedo divino, e com apenas o indício de 2 ancestrais pré-répteis que se desenvolveram na África durante a época precedente, época da vida marinha, os répteis apareceram na sua forma plenamente evoluída. Eles desenvolveram-se rapidamente, logo gerando crocodilos, répteis escamados e, finalmente, tanto as serpentes do mar como os répteis voadores. Os seus ancestrais de transição logo desapareceram. Esses dinossauros répteis que evoluíram rapidamente logo se tornaram os monarcas da sua idade. Eles eram ovíparos e distinguiam-se de todos os animais por causa dos seus pequenos cérebros, que, pesando menos de meio quilo, controlavam corpos que chegaram mais tarde a pesar 40 toneladas. Por isso que eles foram extintos. Um cérebro desse tamanho. Contudo, os répteis anteriores eram menores, carnívoros e caminhavam como os cangurus nas suas vastas pernas traseiras.
tinham os ossos ocos das aves e, subsequentemente, desenvolveram apenas 3 dedos nos pés traseiros. E muitas das suas pegadas fósseis foram confundidas com a dos pássaros gigantes. Mais tarde, os dinossauros herbívoros evoluíram. Eles andavam sobre todas as 4 pernas e uma ramificação desse grupo desenvolveu uma couraça protetora. Vários milhões de anos mais tarde, os primeiros mamíferos apareceram. Não eram placentários e demonstraram uma ligeira falha. Nenhum sobreviveu. Então, tá vendo? Uma espécie foi criada, né? Evoluiu e apareceu, só que não sobreviveu. Não eram placentários. Não. Então, houve 3 vezes que eu li no livro que houveram 3 espécies que realmente eles fizeram para evoluir, para evolução, para chegar até o homem e deu errado. Essa foi uma delas. Não sendo placentário, seria o quê? Pois é, não tinha placenta. Sim. Isso pode ser nascer através do ovo. Seria ovíparos, então? Eu não sei, mas eu só estou deduzindo. Assim, Mas eram mamíferos, né? Tá, por isso que eu digo, mamíferos não placentários. Não Então era uma placentários, espécie não tinha que placenta. sumiu. Eram ovíparos que mamavam. Sei lá. Esse foi um esforço experimental para melhorar os tipos de mamíferos, mas não teve êxito em Urântia. Não deu certo aqui. Não deu certo aqui. A vida marinha desse período era escassa, mas melhorou rapidamente com a nova imersão do mar. E Invasão. novamente fez surgir longas linhas costeiras e águas rasas. Então, para ter vida abundante, precisa de águas rasas. E porque havia mais águas rasas circulando, a Europa e a Ásia, as camadas... E porque havia mais águas rasas circulando, a Europa e a Ásia, as camadas mais ricas de fósseis podem ser encontradas nesses continentes. Acho que eu vi alguma coisa aí. Isso vai circundando. Circulando. Hoje, ao estudarmos a vida dessa idade, deveis examinar as regiões do Himalaia, Sibéria e Mediterrâneo, bem como da Índia e ilhas da Bacia do Pacífico Sul. Um traço importante da vida marinha foi a presença de multidões de bebês amonites, amonites, cujos remanescentes fósseis são encontrados por todo o mundo. Não tem foto dessas belas, né? Aí, Olha lá. você pediu? Viu? Agora, é interessante que eles dão uma dica aí, né? Onde encontrar esses fósseis, né? Os amonoides, do latim científico Ammonoidea, também chamados amonites, constituem um grupo extinto de molluscos cefalópodes, surgido no período Devônico e que desapareceu na extinção do KT, que é o Cretáceo, no final do Cretáceo, que também vitimou os dinossauros. Há 130 milhões de anos, os mares haviam mudado pouquíssimo. A Sibéria e a América do Norte estavam conectadas pela ponte de terra do Estreito de Bering. Uma vida marinha rica e única apareceu na costa californiana do Pacífico, onde mais de 1000 espécies de amonites desenvolveram-se dos tipos mais elevados de cefalópodes. As mudanças da vida durante esse período foram de fato revolucionárias, não obstante haverem sido transitórias e graduais. Esse período se estendeu por mais de 25 milhões de anos e é conhecido como Triássico. Alguém quer ler? Quer ler, amor? Pode ser? A nova idade dos répteis. Há 120 milhões de anos, começou uma nova fase da idade dos répteis. O grande acontecimento desse período foi a evolução e declínio dos dinossauros. A vida animal terrestre alcançou seu maior desenvolvimento em tamanho e havia virtualmente perecido da face da Terra ao final dessa idade. Os dinossauros evoluíram em todos os tamanhos, de uma espécie de menos de 60 centímetros de comprimento até os imensos dinossauros não carnívoros de 22 metros de comprimento. Desde então, jamais foram igualados em porte por nenhuma outra criatura viva. 22 metros de dinossauro. Os dinos. O maior dos dinossauros originou-se na parte oeste da América do Norte. Esses répteis monstruosos estão enterrados em toda a região das Montanhas Rochosas,
ao longo de toda a costa do Atlântico na América do Norte, oeste da Europa, África do Sul e Índia, mas não na Austrália. Essas criaturas pesadas tornaram-se menos ativas e fortes quando cresceram demais e exigiam uma quantidade enorme de alimento. E a terra estava tão infestada por eles que, literalmente, morreram de fome e tornaram-se extintos. Faltava-lhes inteligência para enfrentar a situação. Então era um corpo enorme, um cérebro que pesava meio quilo. Comeram todas as plantas e daí não sobrou nada. Nessa época, a Morreram maior de parte fome. do leste da América do Norte, que desde muito se havia elevado, nivelou-se, escoando para dentro do Oceano Atlântico, de modo que a costa estendeu-se por várias centenas de quilômetros mais do que hoje. A parte oeste do continente ainda estava elevada, mas mesmo essas regiões foram mais tarde invadidas, tanto pelo Mar do Norte quanto pelo Oceano Pacífico, que se estendeu para o leste até a região das Montanhas Negras de Dakota. Essa foi uma idade de água doce, caracterizada por muitos lagos interiores, como é mostrado pelos abundantes fósseis de água doce dos leitos chamados de Morrison, no Colorado, Montana e Wyoming. A espessura desses depósitos combinados de água doce e salgada varia entre 600 e 1.500 metros, mas pouquíssimo calcário está presente nessas camadas. Ok. O mesmo mar polar que se estendeu até tão distante da América do Norte, de igual modo cobriu toda a América do Sul, excetuando-se as montanhas andinas, que surgiram em seguida. A maior parte da China, bem como da Rússia, foi inundada, mas a maior invasão de água entre todas se deu na Europa. Foi durante essa submersão que se depositou a admirável pedra litográfica da Alemanha do Sul, aqueles estratos em que os fósseis, entre os quais as asas mais delicadas dos insetos de outrora, ficaram preservados como se fossem de ontem. A flora dessa idade não foi muito como a de era precedente. Os fetos perduraram, enquanto as coníferas e pinheiros tornaram-se mais e mais como variedades dos dias atuais. Algum carvão ainda estava sendo formado nas margens do norte do Mediterrâneo. O retorno dos mares melhorou o clima. Os corais espalhavam-se pelas águas europeias, atestando que o clima era ainda suave e regular, mas eles nunca mais apareceram nos mares polares, os quais lentamente se resfriavam. A vida marinha dessa época aperfeiçoou-se e desenvolveu-se bastante, especialmente nas águas europeias. Tanto os corais quanto os crinoides temporariamente apareceram em maior quantidade do que as que até então existentes, enquanto os ammonites dominaram a vida invertebrada dos oceanos. O seu tamanho médio era de 7 a 10 centímetros, embora uma espécie tenha atingido o diâmetro de 2 metros. Nossa. As esponjas estavam em toda parte, e não apenas as lulas, mas também as ostras continuaram a evoluir. O pessoalzinho é velho, hein? Há 110 milhões de anos, os potenciais da vida marinha continuaram a despontar. O ouriço do mar foi uma das mutações destacadas dessa época. Caranguejos, lagostas e tipos modernos de crustáceos amadureciam. Mudanças notáveis ocorriam na família dos peixes. Um tipo de esturjão surgiu pela primeira vez, mas as ferozes serpentes do mar, descendentes dos répteis terrestres, ainda infestavam os mares, todos, e ameaçavam destruir todas as famílias de peixes. Serpentes do mar, né? Então. Cobra, né? Cobra Essa feroz. continuou a ser, por excelência, a era dos dinossauros. Eles devastaram a Terra de um modo tal que 2 espécies se refugiaram na água para se sustentar durante o período precedente de invasão dos mares. Essas serpentes marinhas representam um retrocesso na evolução. Eles voltaram para o mar. Enquanto algumas espécies novas progrediam, algumas linhagens permaneciam estacionárias e outras pendiam para o retrocesso, revertendo-se a um estado anterior.
Isso foi o que aconteceu quando essas duas espécies de répteis abandonaram a Terra. Com o passar do tempo, as serpentes marinhas cresceram, atingindo um tamanho tal que se tornaram muito morosas e finalmente pereceram, por não possuírem cérebros suficientemente grandes que propiciassem a elas proteger os seus corpos imensos. Os seus cérebros pesavam menos do que 60 gramas. Não obstante o fato de que esses imensos ictiossauros algumas vezes crescessem até 15 metros de comprimento, a maioria sendo maior do que 10 metros de comprimento. Os crocodilos marinhos foram também uma reversão do tipo terrestre, de réptil. Todavia, diferentemente das serpentes do mar, esses animais sempre retornavam à terra para porem os seus ovos. Logo depois que duas espécies de dinossauro migraram para a água, em uma tentativa fútil de autopreservação, dois outros tipos se lançaram ao ar por causa da amarga competição pela vida na Terra. Mas esses pterossauros voadores não foram ancestrais dos verdadeiros pássaros das idades subsequentes. Eles evoluíram de dinossauros saltadores, de ossos ocos, e as suas asas, com um comprimento de 6 a 8 metros, tinham o formato das asas dos morcegos. Esses antigos répteis voadores cresceram até 3 metros de comprimento e tinham mandíbulas separadas, como a das cobras atuais. Durante um certo tempo, esses répteis voadores pareciam ter tido muito êxito, mas deixaram de evoluir em linhagens que os capacitassem a sobreviver como navegadores aéreos. Eles representam os grupos de não sobreviventes dos ancestrais dos pássaros. As tartarugas proliferaram durante esse período, aparecendo primeiro na América do Norte. Os seus ancestrais vieram da Ásia, passando pela ponte de terra do Norte. Há 100 milhões de anos, a idade dos répteis estava chegando ao seu fim. Os dinossauros, apesar da sua massa enorme, não passavam de animais sem cérebro, carentes de uma inteligência que lhes possibilitasse prover alimento suficiente para nutrir corpos de massas tão enormes. E assim, esses preguiçosos répteis terrestres pereceram em número cada vez maiores. Daí em diante, a evolução seguirá o crescimento dos cérebros, não da massa física, e o desenvolvimento dos cérebros caracterizará cada uma das épocas seguintes de evolução animal e progresso planetário. Esse período, abrangendo o apogeu e o começo do declínio dos répteis, estendeu-se por 25 milhões de anos, aproximadamente, e é conhecido como Jurássico. Jurassic Park. O estágio Cretáceo, período das plantas de florescimento, a idade dos pássaros. O grande período Cretáceo tem seu nome derivado da predominância nos mares dos prolíficos foraminíferos geradores de cal. Tem a menor ideia do que é isso. Nice to meet you. Período Cretáceo, Wikipedia, foi o último período da era Mesozoica, que durou 145 milhões a 65 milhões de anos atrás. Seu nome se deve às rochas calcárias do grego creta, chalco, calcário, encontradas principalmente na Europa, que datam dessa época. Este período é marcado pela fragmentação da Pangeia, que resultou na formação atual dos continentes. Ok. Então, ó, o mapa do período Cretáceo é esse. Olá. Não tem América Central. Não, a América Central está ligado Tem. lá. Está meio mais ligado lá meio um filetinho. ao Canadá, né? Uhum. A América do Sul tem ainda um mar ali que tá... Isso é o que, não é livro durante, isso é o que ensina nas escolas. Ensina atualmente, né? Ok. Avante. A Austrália está lá embaixo. Esse período leva Urante até quase o fim da longa predominância dos répteis e testemunha o aparecimento das plantas com flores e a presença dos pássaros terrestres. Esses também são os tempos do término da derivação dos continentes para o oeste e para o sul.
acompanhados de deformações tremendas da crosta terrestre e do fluxo de lava que se espalha concomitantemente por todos os lados, bem como de grandes atividades vulcânicas. Perto do final do período geológico precedente, grande parte das terras continentais estava acima da água, embora ainda não houvesse picos de montanhas. Todavia, à medida que a movimentação da terra continental prosseguia, encontrou seu primeiro grande obstáculo no leito profundo do Pacífico. Essa contenção de forças geológicas deu ímpeto à formação de toda a vasta extensão de montanhas ao norte e ao sul, que vão desde o Alasca, descendo pelo México até o Cabo de Horn. Esse período, assim, transforma-se no estágio de formação das montanhas modernas da história geológica. Antes dessa época, havia poucos picos nas montanhas, havia meramente protuberâncias de terras de grande extensão. A costa do Pacífico, então, começava a elevar-se, mas estava localizada a 1.100 quilômetros a oeste da linha atual das costas. As serras estavam começando a se formar, o seu extrato de quartzo aurífero sendo um produto dos fluxos de lava dessa época. Na parte leste da América do Norte, a pressão das águas do Atlântico estava trabalhando também para causar a elevação das terras. Há 100 milhões de anos, o continente norte-americano, bem como parte da Europa, estavam bem acima da água. O arqueamento dos continentes americanos continuava resultando na metamorfose dos Andes da América do Sul e na gradual elevação das planícies a oeste da América do Norte. A maior parte do México afundou sob o mar e o Atlântico Sul invadiu a costa leste da América do Sul, finalmente atingindo a linha atual da costa. Os oceanos Atlântico e Índico, então, estavam aproximadamente como estão hoje. Tá como se mostrou naquele mapa lá mesmo, né? Que quase não aparece. Ele aparece mais ou menos como é agora. Há 95 milhões de anos, as massas de terras americanas e europeias começaram a afundar novamente. Os mares do sul começaram a invadir a América do Norte e gradualmente estenderam-se para o norte, conectando-se ao Oceano Ártico, gerando a segunda maior submersão do continente. Quando esse mar finalmente se retraiu, deixou o continente mais ou menos como está agora. Antes que essa grande submersão começasse, os planaltos apalachianos do leste haviam sido quase completamente desgastados, até o nível da água. As camadas multicoloridas de argila pura, utilizadas atualmente para manufaturar utensílios de cerâmica, foram depositadas nas regiões da costa do Atlântico, durante essa idade. E a sua espessura média sendo de cerca de 600 metros. É que eu dei um pouco? Não. Grandes atividades vulcânicas ocorreram no sul dos Alpes e ao longo da linha costeira, atual de montanhas da Califórnia. A maior deformação da crosta em milhões de anos teve lugar no México. Grandes mudanças também ocorreram na Europa, Rússia, Japão e parte sul da América do Sul. O clima tornou-se crescentemente diversificado. Há 90 milhões de anos, as angiospermas emergiram desses mares cretáceos primitivos e logo cobriram o continente. Essas plantas terrestres, subitamente, apareceram junto com árvores, figueiras, magnólias e árvores de tulipas. Logo depois dessa época, as figueiras, as árvores de fruta, pão e as palmeiras espalharam-se pela Europa e planície do lado oeste da América do Norte. Nenhum animal terrestre novo apareceu, não pode comer o S. Isso. Então, mais ou menos assim que era o mundo Cretáceo, no período Cretáceo. Ok. Cheio de vulcões, De árvores. alagamento de vez em quando. Você vê que a gente pode afundar de novo, né? Um pedaço do... Fica aí. Não, se que o sertão vai virar mar, né? Não só pode como vai. Sim. É. Há 85 milhões de anos, o Estreito de Bering fechou-se, isolando as águas em resfriamento dos mares do norte. Até então, a vida marinha das águas do Golfo do Atlântico e aquelas do Oceano Pacífico diferiam grandemente, devido a variações de temperatura dessas duas massas de água, as quais agora se tornavam uniformes. Os depósitos de calcário e glauconito deram nome a esse período. As sedimentações dessas épocas são variegadas
consistindo de giz, xisto, arenita e pequenas porções de calcário, junto com o carvão inferior ou lignita, e em muitas regiões contém petróleo. Essas camadas têm uma espessura que varia de 60 metros em alguns locais até 3.000 metros na parte oeste da América do Norte, em numerosas localidades europeias. Esses depósitos podem ser observados nas inclinações deformadas das bases do lado leste das montanhas rochosas. Como eles falam das montanhas rochosas e das Apalachianas. Né? Em todo o mundo, esses estratos encontravam-se permeados de giz. Que nós escrevemos no quadro. Estava preparando os professores. Eu também acho. E tais camadas porosas semi-rochosas recolhem a água nos seus afloramentos sinuosos, enviando-a para baixo, fornecendo desse modo suprimento de água para muitas das regiões atualmente áridas da Terra. Há 80 milhões de anos, grandes perfurações ocorreram na crosta da Terra. O avanço a oeste do movimento continental estava chegando a uma estabilização. E a energia enorme da força curva vagarosa exercida pela massa continental interior arremeteu-se sobre a linha da costa do Pacífico, tanto na América do Norte quanto na América do Sul, e iniciou mudanças de repercussão profunda ao longo da costa do Pacífico na Ásia. Essa elevação de terras que circunda o Pacífico culminou nas linhas atuais de montanhas, tendo mais de 40 mil quilômetros de comprimento, e solevantamentos de terras que acompanharam seu nascimento foram as maiores distorções de superfície ocorridas desde o aparecimento da vida em Urântia. Os fluxos de lava, tanto acima quanto abaixo da superfície das terras, eram muito extensos e espalhados. Quer dizer, como eles têm todos esses detalhes aí, certo? Tudo, será que eles têm em filme? Não, tem um lugar lá que eles falam que tem uma biblioteca que tem toda a história lá Das bibliotecas vivas, né? Tá certo. Você só pergunta, tá, e aí não é que ele responde, imediatamente transfere para o seu cérebro tudo que você precisa saber. Ok. Mas deve ser isso mesmo. Porque toda essa informação aí, se for... E agora eles não estão falando mais em cada 10 milhões de anos. Mas Agora, esse documento inteiro é cada 5 milhões de anos. não é cada 10? Agora que começou, acho que cada 5, não? Nossa, não tem. Há 75 milhões de anos ficou assinalado o fim das derivações continentais, do Alasca ao Cabo Horn. A longa cordilheira de montanhas que acompanha a costa do Pacífico estava completa, mas havia ainda poucos picos. O contragolpe de paralisação da derivação continental continuou a elevar as planícies a oeste da América do Norte, enquanto, a leste, as desgastadas montanhas apalachianas da região da costa do Atlântico foram projetadas diretamente para o alto, com pouca ou nenhuma inclinação de mergulho. Há 70 milhões de anos aconteceram as distorções da crosta ligadas à elevação máxima das regiões das montanhas rochosas. Um grande segmento de rocha foi empurrado a 25 quilômetros na superfície até a Colômbia Britânica, e ali as rochas cambrianas foram arremessadas obliquamente para cima das camadas do Cretáceo. Na declividade leste das montanhas rochosas, perto da fronteira canadense, houve um outro empurrão espetacular. Neste podem ser encontradas as camadas de pedra da pré-vida afastadas por sobre os depósitos cretáceos então recentes. Essa foi uma idade de atividades vulcânicas em todo o mundo, dando nascimento a numerosos pequenos cones vulcânicos isolados. Vulcões submarinos irromperam na região submersa do Himalaia. Grande parte do resto da Ásia, incluindo a Sibéria, estava ainda sob as águas. Há 65 milhões de anos ocorreu um dos maiores fluxos de lava de todos os tempos. As camadas de depósito desse fluxo e do anterior são encontradas nas Américas, ao sul e ao norte da África, na Austrália e em partes da Europa. Os animais terrestres sofreram pouquíssimas mudanças, mas por causa da imensa imersão continental, especialmente na América do Norte, multiplicaram-se rapidamente. A América do Norte foi o grande campo para a evolução dos animais terrestres dessas épocas. A maior parte da Europa estando sob as águas.
O clima ainda era quente e uniforme. As regiões do Ártico estavam desfrutando de um clima muito semelhante ao atual, na parte central e sul da América do Norte. Uma grande evolução da vida vegetal estava acontecendo entre as plantas terrestres e as angiospermas. Entre as plantas terrestres, as angiospermas predominavam. Angiospermas predominaram. E muitas das árvores atuais tiveram seu primeiro aparecimento, incluindo a faia, bétula, carvalho, nogueira, falso plátano, bordo e palmeiras modernas. Aí é uma nogueira. Nossa, eu não sabia que dava assim a noz. Ela dá dentro de um coisinha? Nossa, nunca tinha visto. Legal, né? As frutas, as gramíneas e os cereais eram abundantes, e essas gramas com sementes e árvores serviram ao mundo das plantas, de modo que os ancestrais do homem foram para o mundo animal. Ok. E essas gramas e sementes e árvores serviram ao mundo das plantas, de modo que os ancestrais do homem foram para o mundo animal. Ok. Os segundos em importância evolucionária apenas em relação ao aparecimento do próprio homem. Subitamente, e sem uma gradação preparatória, a grande família das plantas de flores sofreu mutação. E essa nova flora logo se espalhou pelo mundo inteiro. Tadã! Aí é um fóssil de uma planta, do período Cretáceo. Vegetal, arborescente. Arborescente no arenito de Dakota, no Kansas. Comprimento aproximadamente 12 centímetros. Nossa. Aí o que é angiosperma? São as plantas que têm as sementinhas dentro do fruto ou da flor. Então, um exemplo é o fruto e a flor do maracujá. Aí o outro, que é o angiosperma, pode passar, mano, não precisa ler, já expliquei. E o gimnosperma é a que tem as sementinhas para fora. Por exemplo, o pinheiro, que todas essas abazinhas são as sementinhas do pinheiro. Então, essa é a diferença. Viu? Há 60 milhões de anos, embora os répteis terrestres estivessem em declínio, os dinossauros continuaram como os monarcas terrestres. A liderança agora sendo tomada pelos tipos menores, mais ágeis e ativos de dinossauros carnívoros, da variedade dos cangurus saltadores. Contudo, algum tempo antes, haviam aparecido novos tipos de dinossauros herbívoros, cujo crescimento rápido aconteceu devido ao aparecimento das famílias terrestres das gramíneas. Então, esses eram os dinossauros daquela época. Que nós estamos há 75 milhões de anos, então eles ainda... 65 já. Então eles ainda estavam. Um desses novos dinossauros que se alimentava de gramíneas era um verdadeiro quadrúpede, tendo 2 chifres e nos ombros uma capa em forma de manta. Né? O tipo terrestre de tartaruga apareceu com 6 metros de diâmetro, como também o moderno crocodilo e as cobras verdadeiras do tipo moderno. Grandes mudanças estavam também ocorrendo nos peixes e em outras formas de vida marinha. As aves pernaltas e os pássaros nadadores das idades primeiras não haviam tido êxito no ar, e do mesmo modo os dinossauros voadores também não tiveram. Foram espécies de vida curta, logo se tornando extintas. E também ficaram submetidas à mesma condenação dos dinossauros, ou seja, destruição, porque possuíam pouquíssima massa cerebral em relação ao tamanho do seu próprio corpo. Então, ó, deixa eu só uma coisa. Todo tempo nesses documentos, o que o livro de Urântia está falando? Ok, pode ter vindo um meteoro que caiu na Terra e fez um estrago danado. Mas os dinossauros foram extintos em função do tamanho do corpo deles, de tanto de alimento que eles comiam e do cérebro minúsculo que eles tinham. Eles não sabiam plantar? E o que a ciência fala? Perdão, o que a ciência fala sobre isso? Que eu já ouvi falar de um meteoro, de alguma colisão que impactou a atmosfera. É uma teoria, né? Acho que é a mais aceita hoje, né? É a teoria mais aceita. Ou seja, a maioria das coisas na Big Bang ciência são tudo teorias. Eles não têm certeza de nada em ciência. Ela começa a ser questionada através do meteoro
Ela sempre foi questionada. O meteoro, aparentemente, é isso. Mas será que, assim, eu acho que deve ter sido um conjunto, as duas coisas, porque quantas vezes eles já falavam que o cérebro deles era minúsculo? Nesse documento só que a gente está lendo, e que eles tinham um corpo enorme, que se alimentavam e acabaram destruindo todo... Pelo que eu li, eles morreram porque eles comeram tudo e não sobrou nada, morreram de fome. Não, que não existiu esse meteoro, né? Não, ninguém fala que não existiu esse Não, meteoro. eu digo, não, ali no livro, não Então, fala de eles meteoro. não estão falando de meteoro, é isso que eu estou falando, mas eles não falam, não existiu, mas eles não comentaram. Não comentaram, não, mas eu acho que se houvesse sido por causa do meteoro, eles iriam colocar no documento. Mas veja só, a Eu não história sei do se lá na frente meteoro vão falar alguma é coisa. que o meteoro provocou uma inundação num determinado lugar e acabou Não, com e a acabou comida. com todo o oxigênio do planeta, porque daí tinha aquela camada de fuligem que não permitia que o Sol... Mas fala nesse ultrapassar. documento ou não? Não, a ciência fala isso. Ah, Não, tá. não acabou o oxigênio, né? Teve uma inundação e acabou com a comida dos bichos. E os bichos morreram. Então, mas na lógica do Não. livro, houve um erro de projeto, porque o projeto original era um animal enorme com um cérebro pequeno. E eles viveram por muito tempo. Eles não eram viveram. Mas não teve erro de projeto. Tá, então como é que eles subsistiram ao tempo que subsistiram, não sei quanto foi esse tempo, tendo cérebro pequeno e corpo grande? E de repente estava funcionando, e de repente parou de Eles funcionar. estavam acabando com toda a comida do planeta. Então, na verdade, não tem a ver com o cérebro, tem a ver com... acabou a comida. Sim, mas eles podiam, de Não, repente... o livro fala no cérebro em relação ao corpo. Isso. Tá. Eles não conseguiram desenvolver nada que mudasse isso. Eles não conseguiram começar a comer areia, não conseguiram começar a comer pedra, não conseguiram começar... Eles Então, queriam o só cérebro não comer criava a alternativas, coisinha, não criava é. alternativas. Isso. Não Na plantava. falta do alimento... Acabou. Tá, então, aí é onde há a conexão do cérebro com a falta de alimento. Isso. Certo. Ok. Não, Entendi. porque morreram de fome mesmo. Eles não sabiam mais onde... Comeram tudo e não tinha mais comida. Mas a gente chega nisso por osmose, né? Porque não está escrito. Não, tá escrito. Pressupõe que seja isso. Não, tá escrito. Ter faltado comida? Sobre ter faltado comida. Ele falou. Ele Tá falou. falado pessoalmente? Aham. Porque eu estava desatento. Mas analisando assim, é até lógico, né? Uma vaca aí, Uhum. 500, 600 quilos, consome uma extensão muito grande de pasto, né? Imagina um bicho de 22 metros. Perfeito. Então, qualquer que fosse o tamanho do cérebro, ele precisava de muita comida. Se fosse o cérebro do tamanho maior, ainda assim faltaria comida. O cérebro mas de repente interviria porque ele criaria alternativas. Mas ele Isso, ia aprender a comer outra coisa. Aí é que está a osmose. Não, porque teve dois que tentaram se adaptar no mar. Ali fala. Teve duas espécies de dinossauros que voltaram para o mar. Que eram as cobras, que também morreram. Não, mas que eram os ictiossauros, né? Que eu até mostrei, que eles tinham umas serpentes marinhas. Os Que o ictiossauros. quê? Faz de novo. Eles tinham umas patas, tipo umas assim, né? Seria Nadadeira. Falhou essa Alguém segunda tentativa de gerar animais que pudessem navegar pela atmosfera, como falhou também a tentativa abordada de produzir mamíferos durante essa idade e na precedente. Então, ó, as duas são o mamífero não placentário, lá, o dinossauro não placentário, e esse daí. Há 55 milhões de anos, a marcha evolucionária foi marcada pelo aparecimento súbito dos primeiros pássaros verdadeiros. Uma pequena criatura semelhante a um pombo foi ancestral de toda a vida avícola. Esse foi o terceiro tipo de criatura voadora que apareceu na Terra e originou-se diretamente do grupo dos répteis, não veio dos dinossauros voadores dessa época, nem dos tipos anteriores de pássaros terrestres com dentes. E assim essa se tornou conhecida como a idade dos pássaros, bem como a do declínio dos répteis. E isso a ciência já fala. Agora, ultimamente, que o frango, a galinha, ela tem origem nos répteis. Sim, isso eu já sei. Nos pequenos dinossauros, né? Esse é o último. Quer que eu leia? Pode ser. Pode ser? O fim do período Cretáceo. O grande período Cretáceo estava próximo do seu fechamento e o seu encerramento assinala o fim das grandes invasões dos mares adentro dos continentes. E isto é verdadeiro, particularmente para a América do Norte,
onde houveram nada menos do que 24 grandes inundações. 24. E embora hajam ocorrido submersões subsequentes menores, nenhuma dessas pode ser comparada à extensa e longa invasões marítimas dessa idade e da precedentes. Esses períodos alternados de predomínio de terra e do mar ocorreram em ciclos de milhões de anos. Essas elevações e afundamentos do fundo dos oceanos e níveis da terra dos continentes aconteceram segundo ritmos multimilenares. E esses mesmos movimentos rítmicos da crosta continuarão dessa época em diante na história da Terra, mas com frequências e extensões decrescentes. Vai acontecer. Mas vai demorar. Esse período também testemunha o fim da deriva continental e da formação das modernas montanhas de Urântia. Todavia, a pressão das massas continentais e do momentum transversal das suas derivações seculares não é a influência inclusiva geradora das montanhas. O fator principal e básico na determinação da localização de uma cadeia de montanhas é a planície pré-existente ou a depressão que se tornou preenchida pelos depósitos, relativamente menos pesados, gerados na erosão da terra e movimentos marinhos das idades precedentes. Essas áreas mais elevadas de terra, algumas vezes, têm 4.500 a 6.000 metros de espessura. E, portanto, quando a crosta é submetida à pressão por uma causa qualquer, essas áreas mais leves são as primeiras a dobrar-se para cima e a subir para permitir o ajustamento compensatório das forças e pressões de conflitos, as quais trabalham na crosta da terra sob a mesma. Algumas vezes, esses levantamentos de terra ocorrem sem dobras. No caso, porém, do levantamento das montanhas rochosas, ocorreram grandes dobras e mergulhos, combinados com enormes arrastamentos de várias camadas, tanto subterrâneas quanto superficiais. As montanhas mais antigas do mundo estão localizadas na Ásia, na Groenlândia e ao norte da Europa, entre as do antigo sistema oeste-leste, este-oeste. As montanhas de idade intermediária estão no grupo que circunda o Oceano Pacífico e no segundo sistema europeu leste-oeste, as quais nasceram aproximadamente ao mesmo tempo. Essa gigantesca elevação tem quase 16.000 quilômetros de comprimento, estendendo-se desde a Europa até as elevações das terras nas Antilhas. As montanhas mais recentes estão no sistema de montanhas rochosas, as mais recentes, onde durante muito tempo as elevações de terras ocorreram apenas para serem sucessivamente encobertas pelo mar. Embora algumas dentre as terras mais elevadas hajam permanecido como ilhas. Depois da formação das montanhas de meia-idade, uma cordilheira montanhosa real elevou-se e estaria posteriormente destinada a ser encravada nas atuais montanhas rochosas, por toda uma arte combinada dos elementos da natureza. A região atual das montanhas rochosas norte-americanas não é a elevação original daquelas terras. Aquela elevação havia sido, tempos atrás, nivelada pela erosão e depois fora reelevada. A cadeia frontal atual de montanhas é o que restou das remanescentes de cada cadeia original, que fora reelevada. Os picos de Pikes e Longs são exemplos notáveis dessa atividade na montanha, estendendo-se as 2 ou mais gerações de vidas das montanhas. Esses 2 picos mantiveram os seus topos sobre as águas durante várias das inundações precedentes. Biologicamente, bem como geologicamente, essa foi uma idade ativa e cheia de acontecimentos na terra e sob as águas. Os ouriços do mar aumentaram em número, enquanto os corais e os crinoides diminuíram. Os amonites de influência preponderante durante uma idade anterior também declinaram rapidamente. Nas terras, as florestas de fetos foram amplamente substituídas pelas de pinheiros e outras árvores modernas, incluindo as gigantescas sequoias.
Ao final desse período, enquanto os mamíferos placentários ainda não haviam surgido, o estágio biológico foi completamente estabelecido para o aparecimento em uma idade subsequente dos primeiros ancestrais dos futuros tipos de mamíferos. E assim termina uma longa era de evolução do mundo, estendendo-se desde o primeiro aparecimento da vida terrestre até os tempos mais recentes dos ancestrais imediatos da espécie humana e de suas ramificações colaterais. Este é o período Cretáceo, engloba 50 milhões de anos e encerra a era pré-mamífera da vida terrestre, que se estende por um período de 100 milhões de anos e é conhecido como Mesozoico, apresentado por um portador da vida de Nébulo, designado para Satânia e agora atuando em Orante. Então, esse é mais... Aí, esse é aquele dinossauro que apareceu com coraça. Com a coraça. Ah, eu imaginei esse mesmo, o de coraça, né? Engraçado que eu não vi nenhum deles falarem de nenhum dinossauro carnívoro. Não falou? Não nessa época. Você não estava prestando atenção, Não, mas nessa falou. Não, antes Falou, disso. falou, porque tem até o fóssil do Tiranossauro Rex, pra você. Mas falou que ele era carnívoro, eu só vi dos herbívoros ali. Só vi herbívoro. Bom, Então, pulei. então, terminamos este documento, né? Agora são os mamíferos.